Olá meninos, sejam bem-vindos para mais uma aula e hoje a nossa aula vai ser uma aula de correção. Na última aula eu passei para vocês aí uma explicação sobre a civilização indiana e hoje então eu vou estar corrigindo com vocês aí as atividades que eu propus para vocês na nossa última aula. Na última aula nossa, além de eu propor para vocês aí a fazer a notícia, que eu vou estar comentando com vocês na nossa próxima aula, segunda-feira, eu propus para que vocês aí fizessem para mim também a atividade da apostila e também o hora da revisão, na qual eu tinha acabado de explicar a matéria para vocês também na aula anterior. Para a gente começar então, nós vamos corrigir aqui a atividade da apostila que eu propus para vocês. A atividade da apostila de vocês seria na página 24, né? E duas perguntinhas, a pergunta 22 e a pergunta 23. Então nós vamos corrigir a apostila e logo depois nós vamos corrigir o hora da revisão, tá bom? Vamos começar então na atividade 22, que a pergunta é o seguinte, ó. A partir da análise da figura 13 e de seus conhecimentos históricos, é possível afirmar que o hinduísmo é uma religião politeísta? Justifique a sua resposta. Então, a partir da imagem 13 da apostila de vocês, a partir do que eu expliquei para vocês na aula anterior, é fato explicar que o hinduísmo é politeísta, mas antes vamos entender o que é politeísta, o que é monoteísta. Quem acredita, né, em alguma religião, em alguma crença, ou ele acredita num Deus só, ou ele acredita em vários deuses, né? E desde quando começou essas civilizações, já é costumeiro aí algumas civilizações adotar ou monoteísmo ou politeísmo. O que é monoteísmo? É quem acredita em um Deus. Nós, por exemplo, nós acreditamos em um Deus, né? Então nós somos monoteístas. Já há algumas civilizações acreditam em vários deuses. Então, poli, vários, mono, um só. Então eles são politeístas. Baseado na explicação que eu dei para vocês na aula anterior, vocês acham que o hinduísmo ele é poli ou monoteísmo? Quem colocou a resposta certa que é politeísmo, tá certinho, tá correto, é isso mesmo. Lembra aqueles deuses que eu mostrei para vocês aí, o Brahma, o Shivati? Então, são vários deuses que realmente eles acreditam. Não acreditam somente em uma divindade só não. Eles acreditam aí em vários deuses. Então, quem colocou respostas que eles são politeístas, tá certinho e justifica porque, né, que politeísta, no caso, porque eles acreditam em vários deuses e pode estar citando também aí o exemplo de alguns deuses que eu citei para vocês na aula, como Brahmashi, como Shivati, tá bom? Então essa é a resposta da atividade número 22. Então vamos lá para a nossa atividade número 23, que a pergunta é o seguinte, ó. Não chamo Brahmani, o que de origem é uma casta brâmica, ou nascido de mãe brâmica, que é orgulhoso e arrogante, aquele que é puro e nada se apega, e a este chamo-lhe de Brahmani. Então é um textozinho, né, da doutrina ortodoxa, é um versinho, e a pergunta veio logo depois o seguinte, ó, qual aspecto da corrente religiosa hinduísta é criticado pelo budismo no texto? Na verdade, o texto que eu acabei de ler para vocês é uma crítica feita pelos budistas. Por quê? Lembra que eu expliquei para vocês que lá na Índia não tem somente o hinduísmo, tem também outras religiões como o budismo, como o islamismo. Então esse texto aqui foi uma crítica do budismo contra o hinduísmo, tá? Então a pergunta, qual aspecto da corrente religiosa hinduísta é criticada no texto aí? O budismo critica que, na verdade, né, a questão do Brahmani, ele não é apegado à coisa pessoal e nem à coisa material. Então é uma crítica que o budismo faz relacionada ao hinduísmo, no qual eles não concordam, eles pensam totalmente ao contrário. Então, quem colocou como resposta, né, que é uma crítica ao hinduísmo, que eles aí são muito apegados em aspectos pessoais ou questão física, tá correto também a resposta de vocês aí, ok? Então tá corrigido aí o exercício de aprendizagem, né? Número 22 e o número 23. Agora nós vamos corrigir então o hora da revisão que eu dei para vocês também aí na última aula. A pergunta do hora da revisão número 1 foi a seguinte, ó. Qual o nome dos dois rios que corta a civilização indiana, ou que cortava a civilização indiana? Quem colocou a resposta como Rio Indo ou Rio Ganges, certinho, não tem como ser diferente, né? A resposta justamente é essa, Rio Indo ou Rio Ganges, ok? A pergunta número 2 do hora da revisão foi o seguinte, ó, o que são mantras, o que significa mantras? A resposta certa são textos sagrados.
Quem colocou que são textos sagrados, no qual eles se inspiram para fazer as suas meditações, que ajuda na questão até da qualidade de vida deles, está correto também, tá bom? Número 3, a pergunta número 3 foi a seguinte, ó. Quais religiões fazem parte da Índia na questão da civilização indiana, né? No qual existe até hoje essas religiões. Quais religiões faz parte da Índia? Então, nós temos 3 que eu citei para vocês. Primeiramente, que tem mais adeptos, o hinduísmo, depois vem o islamismo e logo depois o budismo. Então, a resposta certa são essas 3 aí: hinduísmo, budismo e islamismo, ok? E a outra pergunta que eu deixei para vocês na questão do hora da revisão, que foi a pergunta número 4, a pergunta era o seguinte, ó: explique tudo que você entendeu sobre a Índia. Eu tive a oportunidade de ler algumas respostas de vocês, fiquei muito feliz, né, de ver que vocês realmente aí prestaram atenção na videoaula, quem prestou atenção na videoaula soube responder direitinho, que foi o seguinte: vocês pegaram desde o início da formação, né, quando começou a se formar perto do rio Indo, do rio Ganges, depois o rio Indo, né, não deixou de existir aquela civilização, todo mundo migrou próximo ao rio Ganges, e depois, né, foi crescendo, foi ficando forte, teve a questão religiosa que vocês explicaram, né, sobre os mantras, sobre as religiões, sobre como está até a situação. Teve gente que citou na atividade sobre a questão do Rio Ganges ser um dos rios mais poluídos do mundo. Então, quem explicou no geral, resumidamente, igual eu falei na videoaula, está correto, considere a questão como certa. Corrija, viu, gente, o hora da revisão, corrige também tanto a atividade do exercício de aprendizagem, que pode estar voltando no futuro simulado, numa futura prova de vocês aqui na escola, tá bom? Bom, a questão da correção, tá tudo certo, e a notícia eu trago para vocês, então, na nossa próxima aula. Hoje, né, além da gente estar corrigindo a atividade, nós vamos começar, então, um conteúdo novo da apostila de vocês, tá bom? Hoje nós vamos começar a entender, na apostila de vocês, sobre a civilização chinesa. A gente vai entender a origem, onde surgiu, quais foram os primeiros povos, tudo direitinho. E assim como a gente já tem um costume, né, na sala de aula, na nossa aula de hoje vocês vão copiar o esquema que eu vou deixar para vocês em anexo depois da minha videoaula. Então vocês vão assistir a videoaula e vocês vão copiar o esquema no caderno de vocês, para que na próxima aula a gente continue então a matéria nova, que é sobre a civilização chinesa. Eu quero que vocês copiem, tá bom? Porque, como eu já expliquei para vocês, quando vocês copiam, vocês estão aprendendo automaticamente a matéria. Vocês vão tirar uma foto para mim depois, vão mandar para mim como atividade, mandando, né, um anexo que vocês copiaram no caderno de vocês sobre a civilização chinesa. Ok, meninos? Por hoje vou ficar por aqui e eu aguardo vocês então na nossa próxima aula, no qual a gente vai conversar um pouco sobre as notícias e começar então a explicação sobre a civilização chinesa, ok? Bom trabalho para vocês e eu te aguardo então na nossa próxima aula.